Já está comigo aqui na bancada, meu amigo Felipe de Castro. Filipão, muito bom dia, seja bem-vindo aqui ao Bom Dia Cidade, um sextando no divã, a moda antiga. A moda antiga. Bom dia Cris, bom dia Walter, quase não recebe bom dias, eu suponho, né? Bom dia a todos que nos ouvem nessa sexta-feira que promete ser quente. Eu achei que fosse estar frio, mas está bem quente, né? É sempre um prazer estar aqui. Eu acho que conversar contigo sobre esses temas que são sempre temas muito delicados e da ordem do dia é satisfatório. É justamente essa questão que fica nos perturbando, né, Felipe? Quando chega Setembro Amarelo, a gente sempre fica nessa, principalmente nós jornalistas, nós ficamos com essa questão, né? O Código de Ética do jornalismo diz que a gente deve falar do suicídio apenas en passant, né? Mostrando a pessoa se suicidou, infelizmente a pessoa se suicidou, ponto. Não se fala mais. Nós temos essa política. Mas não dá para conscientizar as pessoas sem falar, né, o Felipe? Então, é um tema muito delicado e falar sobre isso precisa ter muita responsabilidade, né? Perfeito. É isso mesmo, né? O que eu suponho é o seguinte, de que tudo bem, há um código de ética que orienta as práticas jornalísticas e da comunicação. Não é nem de ética, é de conduta, né? De conduta. Eu errei. Perfeito. Bom, conduta é um pouco ética também, né? Tem essa expressão. Mas há uma coisa aqui que daí, enquanto analista, eu preciso pensar um pouco melhor, que é o seguinte. Por que não se pode falar a respeito disso? Por que se fala sobre isso sempre de passagem? Né? O que há? Há nisso alguma coisa que nos faz pensar sobre um tal despertar. Né? Então eu não posso falar sobre isso porque vai despertar em pessoas uma vontade de tal. Né? Enquanto analista, precisamos pensar um pouco a respeito disso. Que vontade é essa? O Freud talvez nos ajude a entender um pouco melhor quando ele vai discutir dois conceitos que são importantes para a psicanálise, um que ele vai chamar de pulsão de morte e o outro de pulsão de vida. Ele vai dar nomes gregos para isso, que é então o Eros e o Thanatos. Né? O Thanatos, que é essa pulsão de morte, diz respeito a tudo aquilo que a gente faz que tem uma certa característica de tornar a pulsão da libido muito próxima do zero. E essa pulsão de libido muito próxima do zero é aquilo que a gente pode chamar de a própria morte. Né? Quando chega a zero, então é a própria morte. Né? O Freud vai nos dizer que todos nós temos, portanto, essas duas pulsões, a pulsão de vida e a pulsão de morte. Quando a gente fala que é preciso comunicar a respeito do suicídio com uma certa parcialidade, com um certo cuidado, com uma certa ética ou conduta, o que estamos dizendo psicanaliticamente é de que todos nós temos um potencial para sermos suicida. A teoria por trás dessa orientação para nós jornalistas, ela se refere às pessoas que já estão com o pensamento suicida. Que até a pessoa ter coragem para cometer o ato, ela leva tempo, né? Segundo as teses por aí, né? Então, o estudo mostra que quando a gente fala, por exemplo, como fulano se matou, o que o fulano fez, você começa a dar ideias, a incentivar, quase fazer uma apologia para a pessoa que está com esse pensamento. Se ele fez assim, eu também posso, alguma coisa assim. É mais nesse sentido. Porque falar de suicídio, não, é importante, mas é aquela coisa que todo ano a gente fala, né, Felipe? Você também deve ter feito várias entrevistas e palestras sobre isso. Como é que chega nisso, né? Eu fico com as palavras da Pitt, né? O cara tá tão ferrado, o cara tá tão fudido que guarda os pulsos pro final, né? Que a Pitt diz. Veja, é preciso distinguir aqui aquilo que é pensamento daquilo que é ideação suicida. São coisas diferentes. Pensamento suicida todos nós tivemos em algum momento. Quando a gente pensa assim,
poxa, a vontade de hoje nem levantar, de não estar mais aqui. Isso é um pensamento suicida. Né? Mas não há problema algum em tê-lo. Isso faz parte de uma certa, assim, sentido de desistir. Né? Agora, O saco cheio. o saco cheio, eu tô de saco cheio. Agora, a ideação suicida é quando o sujeito começa a pensar exatamente no passo a passo de como isso vai acontecer. Então, é neste ponto que precisamos de uma intervenção profissional. Quando o sujeito está na ideação suicida. Né? Agora, é muito comum que certos profissionais que não são da psicanálise, por exemplo, ou que não têm assim, uma acuidade maior quando o tema é este, de conseguir, pelo menos no discurso, localizar a motivação do suicídio. Ele se matou por conta disso, né? Ou por conta daquilo. Eu já ouvi, inclusive, profissionais da área da psiquiatria, claro que não são todos, mas já ouvi de alguns, de que nós temos um gene suicida. De que se localizá-lo na nossa mente e tirar ele, pronto, a pessoa não pensa mais em suicídio. Isso é extremamente absurdo, porque todos os estudos vão provar de que as causas são sempre múltiplas. Não há uma causa específica, não temos como isolar isso. Não há uma causa biológica, não há uma causa social, não há uma causa emocional, nem psicológica. São causas múltiplas. Por isso que é sempre tão difícil entender isso. E a psicanálise talvez seja a melhor abordagem para conseguir entender aquilo que é da ordem da fantasia do suicida. Porque todo suicida tem suas próprias fantasias. Né? Eu vou dar cabo da minha vida porque eu vou encontrar um lugar melhor. Né? Eu vou dar cabo da minha vida porque finalmente então não terei mais contas a pagar. Então ele tem sempre as suas ideações. Alguns estudos vão nos provar, inclusive, de que certas pessoas se suicidam como uma carta para outras. Elas podem não escrever uma carta de punho, né? Mas é como se fizessem isso para o outro, né? E aí deixam bem claro, olha, eu estou fazendo isso porque fulano de tal me deixou. Né? Punindo outra pessoa. Punindo outra pessoa. Né? Por vezes um ex-companheiro, por vezes os próprios filhos ou os próprios pais. Então a causa, ela nunca é única, ela é sempre múltipla. Precisamos olhar para isso com um certo olhar mais amplo. No universo, no universo doente como a gente vive, doente problemático, desde financeiro, amoroso, enfim, nós vivemos num mundo problemático, está cada vez mais complicado identificar um gatilho. Sim, exatamente. E a questão é a seguinte, se todo mundo vive nisso, por que certas pessoas tomam cabo de sua vida e outras não? Né? Bom, é preciso pensar que talvez não seja exatamente o espaço, a sociedade, a falta de grana, as condições precárias do trabalho. É preciso pensar que talvez não seja exatamente isso, embora isso seja um estopim para tal, né? A última gota no balde. A última gota. Mas é preciso pensar que o que há aí é uma certa fantasia do sujeito em meio a essas relações sociais. A fantasia do sujeito em meio à formação dos laços e dos vínculos, né? Então, veja, nós compartilhamos praticamente o mesmo mundo, porque trabalhamos na mesma cidade, conhecemos muitas mesmas pessoas, mas pode ser que eu tenha uma ideação e tu não, tu fala, bom, a vida tá uma porcaria, mas aí, né? Vou seguir assim. Não há uma outra abordagem clínica que vai pensar o sujeito em suas fantasias. Entender as fantasias do sujeito é uma tentativa, de certa forma, de fazer com que ele se mantenha por aqui. Que ele dê cabo de suas fantasias, de que ele consiga organizá-las de tal modo que a última saída não seja o suicídio. A gente percebe, né, o Felipe, que principalmente entre os famosos, e nós temos vários suicidas famosos, que a vida perfeita não te impede disso também não, né? Mas o que é a vida perfeita, né? O que é perfeito para mim não é perfeito para ti, né? E talvez a perfeição seja apenas uma ideia que a gente precisa perseguir. Eu acho que é isso. Né? A própria ideia de que aquilo que nos move, que nos mantém vivo é o desejo, e o desejo ele existe falta. Se ele exige falta, portanto não é perfeito. Porque aquilo que a gente pode compreender por perfeição diz respeito à completude. Né? O excesso também te deprime.
O excesso totalmente, o excesso totalmente. As clínicas modernas são as clínicas do excesso, não são mais da falta. Uhum. Né? Não é que me falta... vamos lá. Na época do Freud, as histéricas eram aquelas que tinham uma relação muito próxima com a sua sexualidade. Então eu não posso deixar muito claro qual é a minha sexualidade, o que eu gosto, o que eu não gosto. Eu sou uma mulher vitoriana, preciso me manter assim calada, virgem e tudo mais. Hoje, as histéricas se mostram de uma outra maneira. Elas se mostram no excesso. Ok, eu posso transar, mas eu tenho que transar muito, porque aí, quando eu faço muito, quer dizer que eu sou boa de cama e não sei o que lá. Então hoje nós estamos vivendo justamente o contrário daquilo que o Freud viveu em Viena do século XIX. Uhum. Nós vivemos uma clínica do excesso, não mais da escassez. E como é que a psicanálise vê a escalada do suicida? Você já disse que tem psiquiatras que defendem lá o gene do suicídio, né? Mas como é que como é que a psicanálise trabalha para que não chegue ao ponto de ligar esse interruptor, sabe? Existe uma escalada, porque a pessoa ela nunca está deprimida para sempre, então ela vai escalando, 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 até chegar um momento que diz, cansei, dane-se. Tá. É muito difícil de compreender essa escalada né? de um sujeito que não está no processo de análise. Né? Nesse sentido, o ideal seria ou o sujeito conseguisse perceber e falar, tá, eu estou num processo aqui estranho de pensamento, vou precisar ir a um analista, né? Ou então a família perceber de que o sujeito está muito amuado, de que ele perdeu o interesse pelas coisas lá fora, de que há um certo descuido com a sua própria higiene, com o seu próprio asseio. E aí, então, recomendar, conversar com ele para que ele vá a um analista. Porque também mandá-lo forçado não vai resolver absolutamente nada, né? Agora, entender isso fora do contexto de um setting analítico é muito difícil. Porque, por vezes, nós temos aquilo que poucas pessoas discutem, que é o substituto do suicídio. Né? O suicídio é, portanto, a morte em si, né? O sujeito vai lá, planeja alguma coisa, idealiza e aí executa aquilo que ele havia idealizado. Mas nós temos aí na sociedade uma série de substitutos do suicídio, que é o sujeito que não tem coragem, então, de fazer isso, né? Ele falta aquilo, o motivador para fazer aquilo, mas ele pega um carro, por exemplo, e vai a 120 por hora numa estrada que não permitiria nem a 80. Né? Isso a gente entende como um substituto do suicídio. Não é quando ele faz uma ou duas vezes, mas quando ele faz isso então várias vezes. Né? Um sujeito então que pula em um rio para tomar banho, sendo que já há várias histórias de afogamento naquele rio. Tudo isso a gente precisa entender como substitutos do suicídio. Ou seja, a questão que eu quero mostrar aqui é a seguinte: morrer é muito mais fácil do que estar vivo. Certo. A gente precisa manter a vida. E essa questão é muito difícil de manter a vida, né? Muitas pessoas chegam a pensar no suicídio não porque exatamente querem morrer, mas porque querem deixar de sofrer. Né? Querem isolar uma parte da sua dimensão trágica que parece causar profundo sofrimento. E aí a última saída que essa pessoa encontra é, portanto, o suicídio. Né? Mas há sempre uma leitura moral disso, assim. Isso é certo, isso é errado, é uma questão de coragem ou de covardia. O que a gente escuta de pessoas que chegaram quase lá, que idealizaram e tudo mais, é de que a vida não faz sentido. Mas a vida e a morte, elas estão juntas, elas só existem uma por conta da outra. E aí quando a pessoa me traz essa questão de que a vida não faz sentido, a minha resposta sempre é, mas a morte também não. Sim. O Freud conta assim, uma anedota a respeito dele, e eu acho que deveria ser muito verdade, porque ele tinha dessas, que alguém chegou ao consultório e falou assim, olha, as coisas não estão fáceis. Meu marido me deixou, meus filhos não me amam, eu estou desempregada, eu não consigo mais ver perspectiva no mundo e tudo mais. Aí o Freud, em toda a sua calma, solta uma baforada de charuto e diz o seguinte: realmente as coisas não estão fáceis. Agora eu só não entendo por que tu vai se matar por conta disso. Né? E dizem que a pessoa então continuou o tratamento e não cometeu suicídio. Porque eu acho que é muito por este caminho, né? Se a vida não faz sentido, a morte também não. Sim, claro.
Talvez, Felipe, a psicanálise, ela deveria tratar, entre aspas, as pessoas que são obrigadas a lidar com o suicida, não o próprio suicida. Porque existe aquela máxima, né, de que a pessoa, quando começa a falar, vem primeiro, a primeira impressão é chamar a atenção, a frescura. Até que acontece realmente, de fato, ela diz, pá, não era. Né? Então, de repente, as pessoas que vivem com alguém próxima, com esses pensamentos, elas deveriam procurar ajuda de como auxiliar essa pessoa. Concordo totalmente contigo. Inclusive, os estudos acerca deste tema, eles vão nos provar de que o buraco é mais embaixo. Tá? É comum que haja suicídios sequenciais dentro de uma família. E isso não se dá porque a família tem um gene maldito. Né? Se dá por conta da fantasia do sujeito. Para se tornar um analista, a gente precisa estudar muito e é um estudo contínuo. Né? Apesar de eu ter aí 14 anos de estudo e 8 de clínica, eu continuo estudando todos os dias, porque a mente humana é uma coisa bizarra. E aí os estudos vão nos provar o seguinte, de que na fantasia do suicídio, por vezes, o filho acaba tomando suicídio também no aniversário da morte do pai, sem nem ele se dar conta. Né? Ou da mesma maneira, ou no mesmo lugar. E essas questões todas são questões que precisam ser discutidas, precisam ser avaliadas. Então, de fato, se há um caso na família, é preciso que a família como um todo seja tratada também. E seja tratada porque há aí uma fantasia que vai se completando, que vai tomando forma, que o olhar do outro vai juntando com o do filho, com o da mãe que ficou, e transformando então isso numa coisa muito maior. Né? Eu concordo contigo, eu acho que nós, enquanto profissionais psis, estamos dando pouca atenção a este fator que tu traz, né? Que é a família do enlutado. Né? O que a gente faz com esse pessoal agora? É só ir lá, bater nas costas e falar assim, poxa, foi mal, né? Olha que coisa, né? Era um homem tão bom. Né? Não, mas é preciso pensar sobre isso. Inclusive, essa fantasia do suicida, ela é tão perniciosa que alguns dados são um pouco alarmantes, assim. Eles provam que é muito mais comum isso acontecer em segundas-feiras e aos sábados. Olha só. Né? Tem até um dia que é mais comum que as pessoas tomam suicídio. Né? E por que segundas e aos sábados? Segunda, porque tu está começando uma semana do trabalho. Né? E a pessoa fala, mais uma semana sem sentido pela frente. Né? Geralmente nesse viés. E o sábado, porque geralmente é o sábado à noite, é um momento para descansar, para curtir com os amigos e tudo mais. E o sujeito se vê sozinho. Né? Então esses 2 dias são os dias em que mais acontecem. O que eu quero dizer com tudo isso é de que nós precisamos olhar para essa questão de modo um pouco mais amplo e um pouco mais profundo. Não tentar localizar uma causa única, né, e tentar tratar essa causa, mas entender de que a questão em si ela é uma questão muito mais profunda, que diz respeito também às nossas fantasias e, portanto, precisa de uma terapêutica que seja uma terapêutica das profundezas. Porque os estudos, as pesquisas que eu faço mostram para mim que realmente a pessoa que chega às vias de fato de cometer o suicídio, ela avisa, ela vai avisando, mas no ato em si, ela não avisa, né? As pessoas que procuram plateia, elas realmente estão querendo chamar atenção. Elas não, ninguém sobe lá na igreja para pular de lá e fica lá esperando, eu vou pular, e ela não pula. O suicida, ele não avisa, ele simplesmente pega, vai e faz e acabou. Entende? Mas eu fico pensando realmente nisso, mas a pessoa que realmente tem as chances de chegar no final e realizar, ela vai avisando. E não é essa coisa do drama, né, Felipe? Vou te contar um caso recente comigo, que aconteceu comigo. Eu estava sentado num restaurante conversando com uma pessoa próxima a mim e estamos conversando sobre tudo, sobre Bolsonaro, sobre Lula, sobre economia, sobre Trump, sobre taxação.
E do nada ela chega pra mim e diz, cara, preciso me tratar. Tô com pensamento suicida. Do nada, cara. Olha só. Sabe? Parece que ele queria que eu identificasse no rosto dele que ele tava mal. Aí como eu não identifiquei, ele largou pra mim. Aí eu fiquei pensando depois, dentro do carro, quantas vezes, para quantas pessoas eu já não deve ter dado esse sinal e ninguém fez nada. E aí que eu te digo da preparação, que a gente tem que preparar as pessoas que convivem com isso, porque a minha reação também foi. Qual foi a minha reação? Cara, não pensa nisso. Tá louco? Tua vida é boa, papapá. Ponto. E aí depois eu fui pra casa, não consegui dormir pensando. Claro, claro. Né? Mas veja como que a gente vai tratar os familiares, ou falar assim, olha, notem esse ou aquele sentido. Se primeiro a gente não falar sobre isso, este é um tabu em todas as famílias, em todos os meios de comunicação. Segundo, que a gente separa apenas um mês para falar a respeito disso. Né? Então, nós, enquanto sociedade, não estamos preparados para este debate. Este debate jamais é levado a público. Quando é levado a público, quem se interessa pelo tema geralmente são profissionais da área da saúde mental, né? E alguns outros também não. Então, assim, nós, enquanto sociedades, não estamos querendo promover este debate público, né? E é um debate de extrema importância. A nossa região aqui, a gente sabe disso, é uma coisa louca, eu nunca vi disso. Né? Então, com frequência, bom, os índices são bem altos. Tu me trouxe essa informação um tempo atrás. Né? E eu fiquei alarmado. Uma cidade que é rica, que a condição de trabalho é muito boa, aqueles lugares comuns que a gente vai falando, né? Aqueles lugares tenentes, né? Oh, a vida é muito boa, não sofre, tem o que comer, o trabalho é legal, né? Mas isso não é suficiente. Então, enquanto sociedade, nós estamos preparados também para discutir, para falar, para ouvir o outro sobre isso. E aí tem a internet que vai deflagrar muito esse tema. Porque, veja, se por um lado não estamos interessados em discutir, em escutar o outro a respeito disso, por outro lado, quando a gente recebe um vídeo maldito de alguém pulando de algum lugar, aquilo faz um sucesso tremendo. Né? Então, a questão do suicídio, a questão da morte de si, ela é algo que ao mesmo tempo nos afasta e ao mesmo tempo nos chama a atenção, né? Nos prende ali. E esse é o próprio conceito de tabu dentro da psicanálise. O tabu é aquele que, ao mesmo tempo, me coloca o interdito, não faça, não pense, né? Não haja dessa maneira. Mas, ao mesmo tempo, me atrai como um ouro de tolo brilhante, porque eu me pergunto, por que eu não posso saber mais disso? Né? Então, enquanto sociedade, nós estamos preparados para esse debate. Parece que falta muito ainda a se construir para discutir isso de um modo interessante. Mas enquanto sujeitos particulares, queremos mais sobre isso. Né? E é preciso entender também de que toda tentativa de explicar um pouco mais sobre isso, ou de discutir essas questões, ela tem sempre um cunho moralista. É falta de Deus, vai para o inferno, né? É certo, é errado. Eu não sei se é por aí que devemos ir. Não sei se irmos por este lugar no debate público vai favorecer uma compreensão, uma discussão séria e legítima acerca do tema. Agora eu vou te botar contra a parede. Sempre faz isso, né? Você sabe que eu me considero um semi-ateu, né? Semi-ateu. Eu sou mais agnóstico do que ateu. Mas... Eu chamo de cagão, mas... Mas a questão da religião em relação ao suicídio, eu tenho uma tese. O que seria das pessoas que... eu não gosto de usar a palavra covarde, porque aí eu vou dizer, vou te mostrar, Cristiano, que eu não sou covarde e vou fazer. Mas as pessoas que pensam em se suicidar, mas não chegam às vezes de fato, sem a preocupação de ir para o inferno. Ok. Se por um lado isso segura, né? Por outro precisamos pensar o seguinte. Eu sou tão pecador que Deus jamais vai me perdoar. E, portanto, não faz sentido eu ficar aqui. Eu acho que essa questão, a questão do inferno, ela é uma questão sempre de mão dupla. Segura algumas pessoas e fala, olha, não vou cometer isso porque, né, eu vou para um outro lugar aí, né, que eu não quero estar.
Mas, por um outro lado, certas pessoas escutam tanto assim uma espécie de evangelho maldito, né? O evangelho que te coloca como um sujeito extremamente pecaminoso, que se não fizer muita coisa não vai ser salvo. E essas pessoas vão pensar de que para elas não há saída. E se não há saída, então tem sentido eu continuar aqui vivendo, né? Então é um caminho sempre duplo, assim. Se por um lado ela segura as pessoas de cometer suicídio, por outro lado a ideia do inferno e do pecado também antecipa a morte de si. O espiritismo garante que eu e você, pelo menos no umbral, nós estamos, né? Porque o nosso modo de viver, de fumar, de beber, de não praticar exercícios físicos, nós somos autossuicidas, nós estamos nos matando aos poucos. Perfeito, a morte a crédito. E isso é aquilo que a gente pode chamar, dentro do conceito da psicanálise, de substitutos do suicídio. Né? Que você estava falando do carro 120 por hora. Exatamente, são todos substitutos. Ah, não, eu jamais farei isso, né? Não vou colocar nunca uma corda no pescoço. Mas eu fumo 3 carteiras de cigarro por dia, né? E tenho asma, quase o meu caso, apesar de não ser 3 carteiras de cigarro por dia, mas só é quase. 2. Não, eu fumo uma por dia. Enfim, mas não estamos aqui para falar de mim, né? Não estou falando para falar dos meus substitutos, né? Dos meus substitutos. Mas eu acho que é isso. Nós temos aí uma série de substitutos. E precisamos olhar para essas coisas. Só que eu não vejo isso de outras abordagens da psicologia. Eu não vejo essa preocupação de psiquiatras, de profissionais da área da saúde, nem de gestores da saúde, de olhar para esses substitutos como substitutos reais do suicídio. Então, quando chega setembro, e aí nós temos um setembro muito colorido, que é amarelo, tudo que a gente pensa é acerca daquele, né, clássico, o negócio clássico que a gente conhece aí, que está no nosso imaginário, assim, né? A própria falta de... Agora que nós estamos... Ontem eu estive lá na inauguração, no lançamento lá da rede masculina da saúde do homem lá. A própria falta de interesse do homem de procurar ficar inibido, de fazer o toque, não sei o quê, entra na roleta russa também. Claro que sim, exatamente. E é preciso pensar que as maneiras de homens e mulheres, né, cometerem suicídio é diferente também. Sim. Né? Os homens sempre alguma coisa assim para destruir a sua dignidade, né? Então é um tiro na fuça, é se jogar de um negócio, é bater o carro, eu não sei o que lá, né? As mulheres, mesmo neste momento, estão preocupadas com a sua beleza. Então tomam um suicídio, sei lá, o excesso de medicação, por exemplo, que é uma coisa muito comum, né? O veneno, mas vão continuar ali no esquife com íntegras, né? O homem já pensa um pouco diferente. Agora, essas questões são questões que a gente precisa avaliar com profissionais que se dedicam de fato a este tema e que não ficam na superfície do negócio. Que não falam assim, não, mas olha, a tua vida é muito boa, né? Tá tudo certo, pensa positivo, né? Ser o Cristiano com o amigo dele ali. Mas aí tu não é um profissional da área de saúde, né? O que tu ia fazer com ele? Deita aí, vamos fazer uma análise disso, né? Eu acho que é essa a questão. É se interessar mais pelo tema e não só em 30 dias, que é o mês de setembro. 31? 30. 30. A gente sempre bate nessa tecla, não tem que se falar sempre, né, cara? Ô, Felipe, eu tenho os números, mas vou dar aqui de ignorante. Eu quero que você responda para os nossos ouvintes e espectadores. Esse auxílio por telefone, ele funciona? Sim e não. Tá. Sim, porque por vezes o sujeito só quer falar, né? E aí é preciso que o profissional do outro lado tenha, de fato, assim, uma formação muito boa para ele entender, ok, isso é uma ideação, vamos tentar ajudar o sujeito aqui de alguma forma. Então, nesse sentido, ele funciona, né? Não porque precisaria, num segundo momento, de uma análise, de uma psicoterapia. E nem todos que fazem essa ligação vão pensar depois em continuar o tratamento. Né? Porque eles vão entender que essa é uma questão momentânea. Eu pensei nisso porque eu estava fraco da cabeça, porque eu bebi demais, não consegue fazer a leitura de sua vida, como tu colocou, de vários sinais que ele foi dando ao longo dos 5, 10, 15 anos que ele foi idealizando o suicídio.
É preciso, então, que o profissional do outro lado que atende o telefone, que ele fale, ok, vamos lá, vamos ficar por aqui, tô contigo, né? Mas que consiga, de certa forma, orientar esse sujeito para que assim que o dia amanheça, ele procure um tratamento. Uhum. Agora, nem todos os profissionais estão prontos para isso. Entendi. A pessoa, ela consegue deixar esses pensamentos sozinha, sem apoio, sem diálogo, sem conversa, sem análise, sem tratamento? Difícil de responder isso. Eu acho que não. Eu suponho que não. Uhum. Né? Porque por vezes nem ela sabe que está pensando sobre isso. Às vezes a ideia de querer desistir da vida é uma ideia tão presente para ela, de que ela não pensa, não relaciona a ideia de desistir da vida com um pensamento, uma ideação suicida. Então é preciso que se fale a respeito disso, que o sujeito fale a respeito disso, a respeito de suas fantasias, na frente de alguém. E esse alguém seja então um profissional capacitado para conseguir orientar o sujeito. Então a minha resposta imediata seria que sozinho não vai conseguir. Tá. Né? Porque por vezes nem ele sabe a ideação que está se formando ali, o que compõe a sua fantasia. Uhum. Então a minha recomendação sempre seria essa, assim, procure um profissional, porque sozinho você vai isolar o negócio de novo, vai achar, não, eu tô assim porque minha mulher me deixou. Não, mas peraí, né? Terminou outros relacionamentos também, não pensou em suicídio. O que está acontecendo aí? Então é preciso que tenha como testemunha um profissional qualificado para que consiga te escutar isso sem moralismo, né? E consiga junto a você organizar essa fantasia de modo que ela não seja mais uma ideação. Uhum. Você estava falando antes ali, eu estava pensando, Felipe, quando você falou do suicídio punitivo, não concordas comigo que, de repente, se a gente analisar friamente, todo suicídio ele é meio egoísta e punitivo? Em que sentido? Ele não está pensando na pessoa que vai ficar ali sofrendo por ele depois, martelando na cabeça onde foi que eu errei, sabe? Ok. Alguns suicídios são justamente para deixar a pessoa pensando sobre isso, para culpabilizar o outro. Pois é. Era comum na Idade Média de que quando certa pessoa fazia algo muito ruim para outro, por exemplo, um senhor feudal lá, né? De repente, sem querer, matava o filho de um cidadão, né? Era muito comum que os pais fossem à frente desses senhores feudais à noite e se enforcassem na frente da porta, como um sinal assim de que, olha, tome que essa morte minha é sua, né? Então, por vezes, o sujeito faz isso justamente para culpabilizar o outro, para mandar um recado, uma carta ao outro dizendo, olha, eu estou fazendo isso, tentando aplacar o meu sofrimento, mas quero que fique bem claro que o culpado disso tudo é você. Né? Então alguns sujeitos fazem isso. Agora outros estão em um estado tão perturbado de pensamento que nada mais passa à cabeça deles a não ser o fato de que ele precisa resolver o seu sofrimento imediatamente. Um dos primeiros estudos acerca do suicídio foi feito por um alemão, um sociólogo chamado Durkheim. Hoje esses estudos já são assim reconsiderados, mas a proposta dele era o seguinte, de que o suicídio era mais comum entre homens, né? E de que tinha alguns critérios sociais que motivavam as pessoas a tomarem este caminho. E eram aquelas que geralmente não tinham religião, que geralmente tinham um emprego muito ruim e que não tinham bons laços com a família, ou que não tinha mais família, né? Então eram esses 3 critérios que, de certa forma, levavam o sujeito a tomar suicídio. Hoje a gente pode ler isso com um pouco mais de cuidado, assim, o pensamento a respeito desse estudo já evoluiu bastante. Mas é preciso pensar de que, por vezes, é a falta de laço, é a falta de vínculo que vai fazer isso. O sujeito que não tem um vínculo muito firmado com os seus filhos, com a sua esposa, com os seus irmãos, seus pais, é muito mais comum que ele tome este caminho, né? E de fato não pense nos filhos e tudo mais, do que aquele que tem laços muito mais estreitados.
Porque aquele que tem laços muito mais estreitados, pode ser que, quando ele idealiza isso, ele fala, cara, mas e os meus filhos? Eu vou deixar eles pequenos, né? O que eu vou fazer? Bom, preciso de ajuda. E aí, por vezes, esse sujeito que tem os laços mais estreitados, que tem maiores vínculos com amigos e família, ele consegue procurar ajuda e então resolver a sua reação. Você falou da evolução, mas existe uma evolução que a gente tem que debater também, né, Felipe? Todos os exemplos que você trouxe, todos os exemplos que a gente tá debatendo aqui, são de pessoas adultas, são pessoas provedoras, são teoricamente responsáveis por alguém, mas a faixa etária para o suicídio tem diminuído cada vez mais. Sim. Por quê? O bullying, o tal do bullying agora que mostra que é um grande risco, por exemplo, na adolescência ali, na infância e adolescência, para se cometer suicídio. Né? Antigamente quem se matava era o cara que estava com dívida para pagar, que não gostava, que a mulher não traiu e a mulher que foi traída. Então eram pessoas adultas já que já tiveram tinham uma experiência de vida já grande. Hoje em dia tu tá com criança de 12, 13 anos aí pensando besteira. O que acontece? As motivações são múltiplas, né? Esse pré-adolescente de 12, 13 anos que está pensando besteira, ele provavelmente está sofrendo muito. E a maneira de aplacar o sofrimento, uma vez que ele não tem uma maturação psíquica e às vezes nenhuma rede familiar de apoio, a maneira de ele aplacar o sofrimento é, por vezes, dando o cabo de sua própria vida. Né? Volto à minha tese inicial de que o sujeito que sofre, ele quer acabar com o sofrimento. Sim. Por vezes ele não tem um desejo de morrer, ele quer acabar com o sofrimento. É isso. Por isso que a gente for pensar um pouco melhor, a gente não vê, por exemplo, o suicídio em crianças mais novas. Sei lá, 5, 6, 7 anos, 9. A gente não tem índice disso, né? Sim. Por quê? O que acontece? Que há um momento, então, que o sujeito, torna-se assim um potencial suicida, e há um momento que, beleza, essas questões não passam pela cabeça dele. É preciso pensar sobre isso, é preciso elaborar isso tudo. E a minha resposta, eu apostaria nisso, de que o sujeito está em um sofrimento tão grande, ele não consegue elaborar este sofrimento a partir de outras vias, que a única saída para ele é, portanto, o suicídio. E aí cabe, então, de novo, né, a família como uma rede de apoio muito importante. Notar isso tudo, perceber, ter um diálogo, a comunicação aberta com os pré-adolescentes. O que muitas vezes não há, porque os pais, então, querem se eximir do confronto, querem se eximir da responsabilidade de entender e criar um pré-adolescente e deixam que a criança fique lá sozinha na internet, no quarto, criando grupos de cyberbullying e tudo mais, né? Então essa é a grande questão, assim. Esse sujeito, ele não tem uma maturação psíquica para elaborar as suas fantasias, para elaborar as suas questões de sofrimentos, e a única saída que ele encontra é, portanto, o suicídio. A última vez que nós conversamos, nós conversamos sobre a questão ali do Felca, né? Sim. E eu comentei contigo aqui que a psicanálise ela tinha um novo nicho que ela poderia explorar, que era ensinar os pais a educar seus filhos, né? E aí entra novamente esse debate, porque como identificar o que é aborrecência e o que é depressão? Cris, olha só, a criança é o pai do adulto, né? Essa é a grande questão. Precisamos, o primeiro passo é se comprometer com a educação das próximas gerações. Eu acho que essa é a grande questão. Por vezes repassamos essa educação ao Estado, repassamos essa educação só à mãe e tudo mais. Os estudos acerca de parentalidade, aqui no Brasil a gente tem a Vera Iaconelli, por exemplo, que é uma estudiosa da psicanálise sobre esse assunto, vão indicar de que é preciso repensar novos formatos de educação das novas gerações. E esses formatos incluem absolutamente todo mundo, né? Pai, mãe, o Estado, o tio, a tia e tudo mais. Só que nós não estamos mais preocupados com isso.
Por vezes a preocupação com as novas gerações é tão somente dar a elas o que comer, o que beber e se vestir e um celular para se distrair. Né? Eu acho que é um nicho de fato que deve ser explorado, a educação dos pais para educarem os seus filhos, né? Mas o Freud já alertava a todos nós de que há 3 coisas impossíveis de se fazer: educar, fazer política e fazer psicanálise. O Freud falava, essas 3 coisas, são impossíveis de fazer, não dá para fazer, né? Então eu acho que há pessoas também que também não querem. Né? Então não sei se é muito o que fazer. É porque é difícil você identificar, né, Felipe? Porque justamente ali na pré-adolescência que começa a aparecer os eu te odeio, minha vida não presta, fico isolado dentro do quarto, me deixa em paz, né? Que se você levar para os suicidas, são gatilhos. Sim. Mas às vezes é só uma aborrecência. Como identificar isso, cara? Não tem como identificar com antecipação. Eu acho que esse é o primeiro passo, né? É preciso entender de que as crianças que passaram pelo Édipo, elas devem odiar o pai e a mãe. Devem ter esse pensamento, olha, não quero saber de ti, chata pra caralho, não sei o quê. Porque elas precisam se distanciar dessa figura do pai e da mãe. A maternidade e paternidade só dão certo quando a gente consegue fazer com que os nossos filhos sigam a vida sozinhos. Esse é o primeiro passo, né? Então, assim, notar, claro, o sujeito tem, assim, usa, sei lá, blusa no calor, ok. O que está tentando esconder, né? Então, identificar essas questões, mas é muito difícil para um pai e uma mãe usar um critério decisivo daquilo que é da ordem da aborrecência, né? E daquilo que é da ordem, então, de um problema um pouco mais sério. Agora, é preciso ver que, sei lá, o sujeito se tornou extremamente violento, né? Ok, o que tem aí? Né? Vamos levar num profissional. O sujeito, sei lá, de repente era um bom aluno e as notas decaíram muito. Vamos ver o que está acontecendo aí, né? Nem sempre é uma questão da ordem do suicídio, mas é sempre uma questão. Né? E precisamos olhar para essas coisas que podem parecer não ser tão graves, mas o acúmulo delas torna-se, então, bastante grave. Felipe, para a gente terminar, aquela pergunta, você estava com saudade? Eu sei. Se existe cura. Mas, falando sério, qual é a cura? Talvez seja, não é mostrar para a pessoa que ela vive no País das Maravilhas, mas ensiná-la a tratar os problemas com normalidade, que aquilo não é o fim do mundo. É por aí? Bom, o primeiro passo é: não há cura para isso porque isso não é doença. Exatamente. Esse é o primeiro passo. Portanto, medicar não resolve porque isso não é uma doença. A cura, aqui com muitas aspas nessa palavra, claro, seria o seguinte: fazer o sujeito entender sua fantasia. O que está acontecendo? Qual é o motivo disso? Né? E quando o sujeito consegue entender a sua fantasia, ele vai conseguir elaborar melhor aquilo. Então, por vezes, pode ser, sei lá, um pensamento, assim, uma fantasia que diz respeito a querer se vingar de alguém que fez alguma coisa na fantasia dele. E aí, quando ele entende isso, então, olha, eu pensei em suicídio porque eu quero me vingar, sei lá, mas não consigo e tudo mais. E aí o sujeito vai para um esporte e, de repente, se torna um grande lutador porque todo adversário dele, né, é aquele inimigo que ele queria se vingar nessa fantasia. Né? Então, o passo para a saída deste lugar é sempre entender as fantasias motivadoras do sujeito. Né? Esse é o único passo. E isso não acontece, infelizmente, em uma mesa de bar. Isso não acontece numa conversa de almoço de domingo. Isso acontece deitando-se no divã, num processo longo, doloroso, sofrido também, mas esse é o único caminho. Eu sei que você não gosta de doutores coach, né? Mas o Lair Ribeiro, ele tem uma frase que ele usa em algumas palestras dele, que ele diz: e também, às vezes, aprenda a ligar a tecla do foda-se. Naturalmente, eu acho que isso resolve muita coisa. Faz parte do processo de saúde mental, eu acho. Né? No entanto, há pessoas que não conseguem fazer isso. E aí, mais uma vez, por que não conseguem mandar o outro se danar? Né? Ligar o foda-se. Bom, é preciso investigar isso.
Finalizando para valer agora, um conselho de graça para as pessoas que têm dentro de casa alguém que está passando por esse problema, como ela deve agir, o que ela deve fazer e como ela deve tratar essa pessoa dentro de casa. Perfeito. Primeiro passo é escutá-la. Eu acho que esse é mais escutar do que falar alguma coisa, né? Mas se fores falar alguma coisa, evite usar expressões do tipo, isso é covardia, né? Você está sendo covarde. Evite falar, você tem uma vida tão boa porque tem tudo em casa, você é amado. Evite falar essas questões, porque isso Para de frescura. Intensifica muito o sujeito, né? Então, se alguém fala assim, você é tão amado, por que tá pensando nisso? Então quer dizer que eu sou tão amado, né? Ou melhor, eu sou tão odioso ao ponto de não perceber que as pessoas me amam, sendo assim eu não tenho por que ficar aqui. Então, evite essas palavras, né? Você é tão amado, isso é frescura, pensa positivo, é falta de Deus, é covardia. Não. Para de querer chamar atenção. A grande questão é escute. E se você nota que é uma ideação mesmo, que o sujeito fala com frequência sobre isso, que fala com uma certa certeza, uma certa vontade inabalável, consulte um profissional de saúde mental. Eu acho que esse é o grande passo, né? Converse com esse sujeito e fale assim, olha, vamos conversar lá com, sei lá, um médico, o psicólogo, o psicanalista. Vamos ver o que vai dar. É isso. Escutar, né? E tentar localizar alguma coisa para colocar um profissional de saúde mental aí. Eu vou adiante e aceite a sua ignorância, né, Felipe? E mostre isso para a pessoa. Cara, eu não posso te ajudar, mas eu conheço pessoas que podem. Vamos junto. Isso. Acho que esse é o caminho, né? É muito difícil, porque, bom, você não é um profissional da área de saúde mental, não sabe como conduzir isso, né? Mas é preciso pensar sobre isso, no sentido de que deixar a pessoa saber de que você está ali para ela, né? E sem julgamento. Isso já é bastante coisa. Nos encontramos no próximo setembro. Então tá, espero que não. Tem o Natal ainda, Natal é bom para falar da família. Mas por mais que a gente todo ano faça, mas é um tema da ordem do dia, como você diz, né? Todo dia alguém faz essa besteira. Né? Filipão, obrigadão pela tua presença e até semana que vem. Até mais. Nós vamos repetir hoje, Felipe, essa entrevista, por isso que eu gravei, perfeito. no teu horário lá do Sextão do Divã. Então quem perdeu agora pode assistir depois. Pode assistir às 7 horas da noite na Voz Livre TV. E aí o mestre do IA nós deixamos para a próxima semana. Perfeito. Fechou? Fechou. Abraço. Abraço.